Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos às principais notícias do dia do mundo da WWE e do wrestling em geral. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, acesse os patrocinadores do canal, a Team Celere, link na descrição desse vídeo para você conferir conteúdo de kickbox e Muay Thai para crianças e adolescentes. Vai lá no canal do Val e também no Instagram dele. Vai no meu Instagram também, que eu tô postando bastante conteúdos legais por lá. Gente, plano CRM do canal, plano de midcard disponível para você ter menções nos podcasts, para você também aí participar do grupo do Telegram, apenas R$ 2,80 se você assinar via Pix. O Pix é esse QR Code ou esse e-mail, manda o comprovante no mesmo e-mail para poder entrar em contato, belezinha? Lembram da Caitlyn, né? Ex-superestrela da WWE? Então, recentemente ela passou aí por uma entrevista bem legal. E ela falou aí a respeito de superestrelas que ela gostaria de enfrentar aí algum dia, né? Se ela pudesse voltar a competir na WWE de preferência. Ela citou especialmente a Becky Lynch, né? Alguém que ela sempre teve interesse de ter um confronto. A Becky que tá virando campeã de pegar essas superestrelas aí do passado, né? Enfrentá-las. Já pegou a Lita, vai pegar aí a Trish em breve, né? Depois, quem sabe, uma Caitlyn da vida. Beth Phoenix eu acho que nunca rolou não, né? E aí a Caitlyn deu a entender que gostaria desse convite. Vocês gostariam de ver? Eu acho que... Eu não sei se é o melhor casamento pro estilo que era o da Caitlyn, mas poderia vender algo interessante. Ela citou também a Mercedes Moné, né? A nossa Sasha Banks, que é outra que ela teria um interesse. Chegou a citar a Summer Rae até, que Summer Rae que nem compete há tempos, inclusive, né? Mas foi uma outra aí que ela também citou. Então... Enfim, hoje em dia, com a evolução aí do espaço para as mulheres na WWE, várias superestrelas do passado poderiam sim fazer um retorno em algum momento para poder competirem nos moldes atuais, com os tempos de lutas e estipulações atuais, né? Bom, de qualquer forma, outra coisa que chamou muita atenção nesse fim de semana foi o Baron Corbin, né? Vocês devem ter visto aí nas redes sociais dele, eu até postei lá no Instagram. Eu não posso nem postar o mesmo vídeo aqui, mas o público lá em Paris, né, que a WWE estava fazendo uma live event lá, estava aclamando o Baron Corbin, né? Estavam gritando pelo Baron Corbin como se ele fosse um babyface. E aí depois ele agradeceu ali o público, ele venceu o combate dele contra o Rick Boogs. Foi a primeira vitória que ele teve no ano de 2023, né? Finalmente aí, depois do mês 5, ele teve uma vitóriazinha, mesmo que em live event. E ficou bem contente ali, né? Falou que quer até se mudar pra lá. E me chamou muita atenção porque é uma coisa que eu fui falando, né? Nos Estados Unidos tem uns caras que são bem odiados, né? Lá pelo público. Mas que se eles fossem para outros países, talvez eles fossem até meio que queridos, né? Por exemplo, aqui a gente tinha a Tropa do Mahal. Não sei se vocês vão lembrar. Anos atrás aí, a gente gostava do... Gostava assim, não é aquele tipo de coisa de... Nossa, o Mahal ganhou, a gente vai chorar de emoção. Mas era... A gente na zoeira ficava, né? Fazendo uma torcidinha para ele, meio que irônica. E então eu fico pensando assim, se viesse pra cá um dia lutar, às vezes do nada o Mahal ia ser super aclamado, dependendo, né, se a gente conseguisse levar a galera da WWE em geral toda pra arena, e os caras não iam entender nada, né? O Corbin mesma coisa. Eu sempre forcei uma torcida forte ao Corbin, mesmo ele sendo muito odiado, e também pudesse ser o caso aí de ele ser extremamente apoiado no Brasil. Na França, por exemplo, isso aconteceu, né? O que mostra que alguns países talvez recebem melhor certos personagens do que os americanos, que hoje em dia, vamos falar a verdade. Eu vi falando isso, americano hoje em dia é muito dodói. É impressionante como os caras eles têm uns gostos que eu ouvi falando. Não se influenciem por opinião de americano e WC americana. Eles são diferentes, eles não têm a mesma visão e gosto que a gente. Então, para de querer ser um Ctrl-C, Ctrl-V de lá, igual isso aconteceu durante décadas. Vamos criar nossa própria identidade, né? Isso já acontece, na verdade, mas é só para deixar claro. Bom, Carmela revelou aí, então, que está grávida, né? Já havia rumores disso desde que ela ficou de fora da WrestleMania, né? Tava encaminhando uma storyline dela junto com a Chelsea Green e, de repente, ela foi substituída pela Sonya Deville. E agora está confirmado, Corey Graves e Carmela esperam, então, aí um filho ou filha em breve, né? Que legal de ver aí a Carmela vai ser mamãe, hein? Como o tempo passa, né? Como o tempo passa. Toda época que ela namorava ainda o Big Cass e ganhava lá o Money in the Bank, né? Hoje em dia a Carmela vai ser mamãe, hein? De Corey Graves, que coisa.
Bom, gente, seguinte. Roman Reigns aí vem fazendo esse reinado pelo título indiscutível da WWE. O título universal, mais especificamente, é o título que ele tá mais próximo aí de um grande recorde, né? E está sendo relatado que a criação do World Heavyweight Championship justamente aí servirá como uma estratégia, né? De tipo assim, os demais lutadores vão ter um título mundial para disputar e também dessa forma a WWE consegue alongar ainda mais o reinado do Roman. Está sendo relatado que esse é o plano, né? Então, ela pretende fazer com que o Roman ultrapasse o reinado, por exemplo, do Pedro Morales, que ele ultrapasse o reinado do Bob Backlund, né? Que teve um reinado longo também no passado. E aí também ultrapasse o reinado do Bruno Sammartino, não o reinado de mais de 2.800 dias, mas o outro reinado longo dele ali, que foi de 1.200 dias, se eu não estiver enganado, né? Esse ele pode passar. Mas principalmente ele passaria o reinado do Hulk Hogan, né? Que é o segundo maior reinado da história, de 1.474 dias, né? O reinado que ele teve pelo título mundial da WWF. Esse reinado da WWE estaria de olho em fazer com que o Roman Reigns passe. E aí o Roman Reigns teria o segundo maior reinado de todos os tempos. Ficaria atrás apenas daquele reinado do Bruno Sammartino que eu falei, de mais de 2.800 dias. Esse aí, para ele passar, ele teria que levar até o Backlash de 2028. Se é que existirá Backlash de 2028. Mas eu quero dizer assim, ele teria que passar da WrestleMania em 2028, né, que seria a WrestleMania 44. E aí, passar o pay-per-view seguinte, pronto. Aí ele bateria esse recorde do Bruno Sammartino. Ou seja, difícil, né? Difícil. Ele tá chegando a 1.000 dias ainda, não chegou. Pra você ver, ele teria que repetir o que ele acabou de fazer, ou que ele vai acabar de fazer, porque ainda não acabou. E depois ainda mais de 800 dias. Então, não dá, né, cara? Não dá. É quase você fazer 3 vezes o que você ainda não fez. É tipo isso. Mas o do Hulk Hogan é possível sim que ele ultrapasse. E aí, vocês gostariam de ver Roman Reigns passando o recorde do Hogan, sendo o segundo maior de todos os tempos, né? Bom, gente, recentemente a Mandy Rose também revelou uma coisa muito interessante sobre ela e a Sonya Deville, né? Vocês devem lembrar que na WWE as duas mesclavam entre amizade e rivalidade, né? E o fato é que para a WrestleMania 35 a WWE tinha planos para que acontecesse uma espécie de plot twist romântico, né? Em um relacionamento delas. E iria ter um combate valendo o título da Asuka contra a Mandy Rose e contra a Sonya Deville, né? Então, assim, seria apenas Becky Lynch e também a Honda enfrentando-se na WrestleMania. A Charlotte poderia até entrar naquele combate lá que foi main event, mas ia ser só valendo o título do Raw. Porém, eles mudaram para depois a Charlotte ganhar o título da Asuka e disputarem lá os 2 títulos na WrestleMania que a Becky ganhou. Não fosse isso, eles pretendiam fazer Becky Lynch, aliás, pretendiam fazer Asuka contra Sonya Deville contra Mandy Rose, um combate triplo. E no meio da luta, a Sonya Deville iria se sacrificar para fazer a Mandy Rose vencer, né, e virar campeã na WrestleMania. E após a vitória da Mandy Rose, ela entraria no ringue e beijaria a Mandy Rose. Teríamos então ali uma storyline de romance lésbico, um grande plot twist no meio da luta entre elas, né? Não aconteceu porque a WWE sentiu que o público ia apoiar mais a Asuka e iria vaiar talvez a situação, o que poderia gerar um constrangimento, né? De o pessoal achar que estavam vaiando porque eram lésbicas, se pegando e tal, né? Mas e aí, o que vocês iam achar dessa história? Ia ser um negócio bem surpreendente, né? A gente já teve alguns beijos lésbicos na WWE há muitas décadas, inclusive, né? Mas publicamente, assim, de amor, porque teve um que teve da AJ Lee com a Brie Bella, que foi no Survivor Series, lá em 2014, se eu não estiver enganado. Então, assim, mas foi forçado. Esse aí seria realmente um romântico, né? Seria aquele beijo cinematográfico de língua ali. É um casal que muita gente shippa, né? Mandy Rose e Sonya Deville, por serem muito próximas e amigas. Mas será que valendo o título, WrestleMania era realmente pra acontecer? Vocês iam aprovar uma parada dessa? Eu não gosto muito de romancezinho envolvendo o título, né? Eu acho que se fosse algum outro tipo de storyline, aí tudo bem. Eu não me importaria, não. Mas é isso, comentem o que vocês acharam sobre essa situação. Se quiseram fazer lá atrás, um dia vão fazer e vão decidir fazer de fato, né? Então,
Quem sabe?